Aleluia. E quando eu orava a Deus, Deus me deu essa palavra: a esperança vence o medo. Porque foi uma das palavras que nós conversávamos essa semana a respeito de todo o cenário político da nossa cidade. E a gente usa muitas vezes daquilo que está acontecendo no momento para ouvir Deus falar. Muitas das coisas que acontecem à nossa volta são sinalizações de Deus para que nós possamos aprender com Ele aquilo que Ele tem para nos ensinar. Quantas vezes nós fomos paralisados pelo medo? Quantas vezes nós abrimos mão de sonhos, de projeto, porque tínhamos medo por não saber se ia dar certo? Quantas vezes nós falamos: eu não vou me meter nisso, porque vai que dá errado? Quantas vezes nós deixamos de abrir um negócio próprio, porque não tínhamos a plena convicção de que aquilo daria certo? Quantas vezes não entramos num relacionamento com medo desse relacionamento não dar certo? Então muitas vezes nós vamos sendo paralisados ao longo do caminho da nossa vida por causa do medo. Nós vivemos nesse ano isso muito claro. A pandemia paralisou muitas pessoas por medo do coronavírus, muitas pessoas por medo dessa enfermidade maldita foram paralisadas e estão paralisadas ainda no meio do caminho. E se eu pedir para você refletir em algumas coisas, em alguns momentos da sua vida, quantos momentos da sua vida você foi paralisado pelo medo? Ontem eu fui atravessar uma rua e eu me senti aquelas pessoas que é atropelada, né? Eu fui no meio da rua, sabe aquele negócio, você vai, não vai, só que eu já estava no meio da rua. Eu fiquei, cara, e o carro chegando e eu travei a perna. O medo de ser atropelado me paralisou. Só que o carro estava chegando. E aí eu fiz assim, para trás de novo, e o carro, eu fiquei assim, o coração disparou. Rapaz, quase que eu fui atropelado. Agora eu sei a sensação de quem é atropelado, porque às vezes a gente fala, como que a pessoa foi atropelada, né? Mas o medo paralisa. E quantas vezes nós fomos paralisados pelo medo? Abrimos mão daquilo que Deus falou conosco por medo de avançar. Abrimos mão daquilo que Deus falou conosco com medo do que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. Abrimos mão de sonhos e de projetos porque achamos que vamos magoar pessoas. E enquanto agora à tarde eu orava a respeito dessa palavra, eu estava em espírito de oração, mas agitada minha mente estava agitada. Eu recebi um WhatsApp do apóstolo Cristiano Miranda, e ele falando, a Marinês até mandou no grupo dos pastores essa mensagem, que fala a respeito do pastor guardar o seu coração. Fala, pastor, guarde o seu coração. E esse texto fala, cuidado, porque você vai infartar por causa de pessoas que são ingratas. Às vezes o pastor infarta por causa de pessoas ingratas, pessoas que não valorizam o seu trabalho, o seu posicionamento. E no final ele coloca assim: o amor sempre vence o medo. E foi uma mensagem que ele mandou para pastores. E eu falei, uau, que confirmação daquilo que eu estava orando. Porque a esperança, ela tem que vencer o medo. O que eu espero tem que ser maior do que o medo que tenta me afligir todos os dias. Tem um texto que eu gostaria de ler, que está no livro de anotei aqui agora, perdi. 1 João capítulo 4, no versículo 18. Abra lá comigo a sua Bíblia. 1 João no capítulo 4, no versículo 18. Eu posso falar para você de alguns medos que me paralisaram ao longo da minha vida. Medo de não ter o sustento para o dia de amanhã. Medo de agir segundo o olhar das pessoas que me rodeavam. O que vão dizer se eu fizer isso? O que vão falar se eu me movimentar dessa maneira? O que vão falar? Eu tenho medo da minha reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito.
Lógico que eu tenho que me preocupar o que a Aline ou que qualquer outra pessoa pensa ao meu respeito, porque eu testemunho a Cristo, mas eu não posso deixar o medo me paralisar. A Bíblia diz no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 8 assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Olha o que João está dizendo. Você conhece o amor? Quem conhece o amor, diga amém. O amor, Deus é amor. E ele fala assim: o verdadeiro amor, ou seja, a presença de Deus em nós, lança fora todo medo. A presença de Deus em nós lança fora tudo aquilo que tenta nos paralisar. E eu gostaria de ler uma parte desse WhatsApp que eu recebi hoje, que diz assim: seja corajoso, não amarele. Ele fala assim, quer que eu leia? Posso ler todo? Vou ler então. Ele coloca assim: pastor, 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 cuide de seu coração, cuide de sua saúde, cuide de sua família. Abraão não conseguiu mudar o coração, endireitar Ló. Moisés não conseguiu endireitar Coré. Samuel não conseguiu endireitar Saul. Davi não conseguiu endireitar Absalão. Salomão não conseguiu endireitar Adonias. Elias não conseguiu endireitar Acabe. Eliseu não conseguiu endireitar a Geazi. João Batista não conseguiu endireitar Herodes e Herodias. Jesus não conseguiu endireitar Judas. Pedro não conseguiu endireitar Ananias e Safira. Paulo não conseguiu endireitar Demas e Alexandre. Misericórdia. João não conseguiu endireitar Diótrefes. Não perca sua saúde por nenhum obstinado e ingrato. Seja corajoso, não amarele. Não deixe que o rebelde destrua a obra que Deus está edificando através de você. Não tenha medo de nada. O medo enfraquece. Medo é um espírito. Expulse-o da sua vida. Ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo pode convencer e levar ao arrependimento. Cada um decide a mudança que quer para a sua vida. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. É na força do Espírito que você age. E não se assuste quando o Espírito manifestar a violência. Como diz o pastor Daniel aqui, o Espírito é violento. E quando Deus manifesta, nós nos assustamos, falamos: uau! Como que venceu? Como que ganhou? Como que eu consegui? Porque nós, pautado na palavra de Deus, somos cheios de esperança. Hebreus capítulo 11 diz que fé é esperar. Então eu tenho fé, e porque eu tenho fé eu venço o medo. E porque a esperança vence o medo? Porque eu creio que Deus se levantará ao meu favor. Jó disse isso. Quando eu deixo me paralisar pelas situações do dia a dia ou pelas palavras contrárias, eu estou dizendo nas entrelinhas que eu não confio naquilo que Deus falou comigo. Eu abro mão das minhas convicções e dos meus valores. Eu barganho porque eu tenho então agora que negociar aquilo que Deus falou comigo. Quando eu tenho convicção de que Deus falou conosco, nós não negociamos. O diabo quer negociar com você, sempre. O diabo ele é um ótimo negociador. Todo dia ele tenta negociar comigo e com você. Ele tenta barganhar comigo e com você valores, tentando quebrar alguns princípios. E talvez você diga: lógico que não. E eu digo: lógico que sim.
Quantas pessoas tinham um sonho de comprar algo e barganhou o sonho, comprou algo melhor em troca de uma proposta? Quantas pessoas tinham uma proposta de Deus, algo que Deus havia falado no coração dele, mas barganhou isso com medo de não conseguir alcançar aquilo que Deus havia falado? E aí nós usamos um discurso bonito de melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não negocie seus valores, não negocie seus princípios, continue acreditando naquilo que Deus falou com você. Porque a palavra, eu não vou ler o texto, depois você leia. A base da palavra, a esperança vence o medo, é Davi enfrentando Golias. O exército de Saul foi paralisado pelo medo, e Davi, com a esperança de dias melhores, disse assim: eu vou enfrentar esse gigante. Muitas pessoas chamaram Davi de arrogante, de prepotente, de orgulhoso. Muitas pessoas olharam para Davi e disseram assim: ele é inexperiente, ele não tem experiência. E não estou dizendo nada subliminar a respeito de eleições, é a Bíblia. Muitas pessoas disseram: quem é esse jovem Davi para dizer que vai tentar, que vai vencer um gigante preparado e experiente na batalha? Davi estava mais ou menos dizendo nas entrelinhas: alguém precisa manifestar a esperança do reino de Deus. Deus tem promessas para Israel. Se ninguém for, eu vou, e se você morrer, Esther disse isso: se eu perecer, pereci, mas ninguém vai me conhecer como um covarde, ninguém vai olhar para mim e vai dizer que eu sou uma pessoa que está em cima do muro. Se eu digo que estou com você, eu visto a camisa, eu ponho adesivo, eu uso boné, eu faço o que for, eu saio de madrugada, eu saio com chuva, eu saio com sol, porque nós estamos juntos. Davi diz: poxa, ninguém vai, eu vou. Davi, você não tem medo? Tenho medo, mas a esperança vai vencer o medo. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Se você está com medo de agir em alguma área da sua vida, que a esperança vença o medo, que a palavra profética que Deus liberou sobre a sua vida se cumpra. Deus falou para mim que eu ia ser um escritor. O primeiro livro que eu escrevi, a pessoa tirou sarro da minha cara. Nossa, que porcaria de livro, tanto na qualidade da escrita quanto na qualidade do papel. Falou: esse livro não serve nem para ficar no banheiro de casa. E ele não estava dizendo para ler, não. Ele estava falando que até para limpar o bumbum o papel era ruim. Eu não deixei aquela palavra me paralisar. Tive medo, mas continuei avançando. Já publiquei alguns livros meus. Publiquei um livro da minha esposa. Publiquei essa semana o livro de um apóstolo, livro de um outro pastor, livro do Everton Lima, Deus ou Mamon. Esses dias o livro do apóstolo Washington, sobre milagres. Ou seja, se nós paralisarmos no medo, nós vamos deixar de abençoar pessoas. Olhe para a pessoa que está próxima de você, diga assim: eu preciso da sua coragem. Viu, Manuel? Eu preciso da sua coragem. Viu, Aline? Preciso da sua coragem. Aleluia. Ah, mas eu estou com medo. Vamos com medo mesmo. Ontem eu estava conversando sobre isso. Eu tenho palavra profética que vou pregar no mundo todo, e eu fico: ai Deus, como eu morro de medo de avião, Deus. Eu viajo de avião, mas me borro de medo. Se eu puder fugir do avião, eu fujo. Sempre que fala tem que viajar de avião, eu falo: não dá para ir de carro. Ah, vai demorar, não tem problema. Você vai parando, vai tomando café, vamos curtir na estrada. Mas se eu tiver que entrar no avião, eu vou entrar. E dentro do avião eu vou declarar essa palavra: que o amor do Senhor lance fora todo medo. E o que é lançar esse amor de Deus, lançar fora o medo? Se eu morrer, morri, vou para a glória. Mas eu não posso deixar o medo me paralisar. Às vezes quando a pessoa fala assim: Deus tem você vai pregar no mundo todo, fala: Deus, dá para ficar no estado de São Paulo por enquanto?
Eu já orei assim, confesso publicamente, Deus, vamos começar por São Paulo? Até onde o carro aguenta? Até ali, Joinville, ali dá para ir de carro, Deus, vamos lá. Mas eu não posso deixar o medo me paralisar. Da última vez que andei de avião, a minha esposa, ela fica assim na janela do avião, olha que bonito lá embaixo, ela fica assim, ó, fecha esse negócio. Eu vim de lá, eu vim de Salvador, né? Fui na casa da minha irmã, voltei de Salvador duro assim, ó. Fecha essa janela. Mas cheguei. Agora, quantas vezes nós deixamos de ir, nós deixamos de falar, nós deixamos de fazer, nós deixamos de enfrentar por medo, sendo que Deus liberou palavras proféticas sobre a nossa vida. Quem já recebeu uma palavra profética para a sua vida? Diga assim, eu acredito nessa palavra. E diga assim comigo, repita comigo, medo, você não vai me paralisar. Ah, mas e se tiver com medo? Vai com medo mesmo. Porque coragem não é a ausência do medo, é a superação do medo. Uma pessoa corajosa não significa que ela não tem medo. Ela tem medo, mas ela supera o medo. Então, quando nós esperamos em Deus e cremos que Deus está no controle da nossa vida, nós continuamos avançando. O que não podemos é negociar com os nossos medos. O que não podemos é negociar com o diabo. O diabo sempre vai oferecer uma facilidade. Eu falei aqui já, né? Eu amo o atendente de farmácia, né? O Juca é um... Mas você vai na farmácia, você vai comprar um remédio. Aí o cara fala, é R$60. Você fala, putz, mano, R$60? Fala, não, mas tem o genérico que é 20. O olho até enche de coraçãozinho, né? Às vezes, quem já foi na farmácia recebeu desconto sem pedir? Ó, você vai comprar esse remédio, tem 20, você fala, vou levar. Ah, tem 20% de desconto, por favor. A Denise, né? Oh, obrigado. Nem te conhece, está te dando mais dinheiro do que seus amigos. Esse dia eu contei aqui semana retrasada, né? Que eu fui comprar um remédio do meu sogro, R$60. Meu sogro tinha dado 50. Eu falei, puxa, eu vou inteirar com 10 mil, fazer o quê? Aí o cara vira, não, mas tem um genérico que é 20. Eu falei, sério? Dá abraço aqui. Então algumas negociações, elas são importantes. E principalmente quando nos favorece. Nós gostamos dessas barganhas que nos favorecem. Mas quando eu compro, por exemplo, um medicamento genérico, eu vou embora com a pulga atrás da orelha. Alguém já foi assim? Você pergunta para o cara, esse remédio é igual mesmo? Porque, pô, R$40 de diferença? Não, é porque é genérico, mas funciona mesmo. Aí a gente vai com aquele negócio, toma o primeiro comprimido e fica assim, né? Parece que fez efeito. Mas o diabo muitas vezes quer barganhar comigo, com você, quer nos fazer paralisar, oferecendo ou apresentando a nós ofertas baratas. Não troque aquilo que Deus falou com você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, e preste muita atenção nisso. Deus falou com você? Deus já falou com alguém aqui? Sempre busque conselho antes de você firmar o teu coração nessa palavra. Porque tem muitas pessoas obstinadas dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí o pastor, vou falar como líder espiritual, o pastor fala, mas Deus não pode ter falado com você, foi um grito da sua alma. Não foi Deus, não foi, Deus falou que eu tenho que matar o fulano. Fala, mas não foi Deus, rapaz. Não foi. Então sempre que eu recebo uma palavra profética, eu coloco essa palavra dentro de um conselho em quem tem mais experiência naquele assunto na minha vida. E se compartilhando junto dessa palavra, eu entender que realmente é de Deus, eu vou perseguir essa palavra até ela se cumprir. Aí se demorar, que demore. Se demorar 10 anos, que demore. Se demorar 20 anos, que demore. Abraão teve um filho com 100 anos. 100 anos lá, Abraão estava brincando de bolinha de gude, jogando bola. Deus preservou a saúde de Abraão por causa de uma promessa. Deus preservou Daniel dentro da cova por causa de uma promessa. Deus preservou Ananias, Misael e Azarias dentro de uma fornalha por causa de uma promessa.
Deus vai te preservar até que a promessa se cumpra. Deus preservou Davi diante do gigante Golias por causa de uma promessa. Davi não foi prepotente, Davi não foi arrogante, Davi manifestou o reino de Deus diante de um gigante. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Sabe por que eu tenho dito isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas parando ao longo do caminho, por dizer que não acredita mais naquilo que Deus falou. Mas e a esperança de crer naquilo que Deus falou? Diga assim: eu preciso acreditar. E se tudo parecer contrário, eu continuo acreditando. Eu e minha esposa não queríamos ter filho no início do casamento. Depois de uns 3, 4 anos, desejamos ter filho. Fizemos tudo que falaram para fazer, porque nós acreditávamos na promessa. Era cada loucura. Se falasse para a gente comer cocô de galinha, a gente comia. Era cada coisa. Falava: vocês têm que passar cocô de galinha. A gente passava o cocô da galinha. A gente fazia tudo que mandavam fazer. Até os feiticeiros da família, né? Fala assim: eu conheço uma simpatia. Não é simpatia, mas come cocô de galinha no tempo fértil. Não aconteceu isso, é só um exemplo. Mas já fez coisas quase parecidas, porque engravida. Então nós tentamos de tudo. Não vou nem contar as coisas que falaram para nós, que a gente tinha que, na hora do namorar lá, tinha que orar em línguas. Imagina a cena: recalabaço. Cada coisa. Ficou vermelho. Porque nós tínhamos uma palavra profética. E quando veio um câncer no colo do útero? E quando o médico fala: vou ter que tirar todo o sistema reprodutor, para onde vai a esperança? E de que forma que o medo se manifesta? E o nosso médico, falo nosso porque nós passamos isso junto, ele fala assim: você não vai poder mais gerar um filho, mas isso não quer dizer que você não pode ser mãe. E a Marinês é uma guerreira, né? Uma mulher de fé, e ela é mesmo. Eu louvo a Deus pela vida dela. Ela falou: vai, doutor, tem que arrancar? Tem, então arranca. Se eu tiver que gerar, eu gero na garganta, no coração, eu gero em qualquer lugar, mas eu vou gerar e pronto, acabou. Aí o médico fez assim: você está falando sério? Ele falou: lógico, estou falando sério. Então, quando eu tenho uma palavra profética e tudo parece contrário à palavra que eu recebi, Deus sempre tem uma Rebeca te esperando. A Rebeca nasceu no dia certo, na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas. Não foi gerada no ventre, mas foi gerada no coração. Então continue acreditando naquilo que Deus falou com você. Tá tudo contrário. Continua caminhando. Mas eu estou com medo. Vai com medo. Mas eu estou com pavor. Vai com pavor. Mas eu estou com pavor, com medo e com um monte de coisa. Chame pessoas para orar com você. Ore comigo, eu não estou bem, estou com medo. Eu preciso avançar, eu não sei por onde ir, mas eu sei que o Senhor está me direcionando aí. E eu tenho certeza que o Senhor vai pegar pessoas e vai colocar ao seu lado para dizer: vai, porque nós estamos juntos. Nós estamos juntos com você. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo. Espera aí que eu perdi o papel. Aqui, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Se hoje você está com algum projeto, com algum sonho, com alguma palavra, e tem dito: Senhor, eu estou com medo. Deus manda eu te dizer isso nessa noite. Deixe a esperança vencer o medo. Deixe o amor vencer o medo. Deixe os céus reinar em você, para que ele se manifeste através de você. Primeiro o céu vai se manifestar para depois se manifestar através. Deus vai fazer algo tão grande dentro de você, que vai explodir.
Sabe, eu quero profetizar isso nessa noite em nome de Jesus. E eu vou falar diante de uma igreja, tanto quem está aqui como quem está em casa, de uma igreja cética, uma igreja que está sem fé, uma igreja que não está mais acreditando nos planos e nos projetos de Deus. Eu acredito na palavra profética que Deus liberou sobre a nossa vida. A esperança vai vencer todo medo, a esperança vai vencer toda circunstância adversa, e nós vamos disseram que nós não conseguiríamos, e nós vamos falar assim: Deus é o Senhor dos exércitos. Foi isso que Davi disse: eu não venho em meu nome, eu venho em nome de algo maior, que se chama Senhor dos exércitos. Aleluia. Se você chegar em algum lugar com uma carta de recomendação, tem uma grande valia isso ou não? Sim ou não? Eu lembro que uma vez eu fui em um lugar representando uma pessoa. Quando eu cheguei lá, falaram: quem é o senhor? Eu falei: o senhor Alexandre Grego. Então, senhor, meia volta, porque o senhor precisa de convite para entrar, e o nome do senhor não está na lista. Eu falei: então é que eu vim representando fulano de tal. Opa! Abriu assim um mar de pessoas. Pode passar, senta ali no altar, o senhor veio representando fulano. É essa carta que Deus nos dá constantemente, e nós sabemos fazendo o quê? Dobramos, falando: Deus, eu estou com medo. Quando Deus está falando: eu já te dei a carta de liberação, vai em meu nome. Você não tem coragem de ir, então vai em meu nome, vai em nome do Senhor dos exércitos. Olhe para o demônio que está te afrontando, diga: demônio, em nome do Senhor dos exércitos é que eu te enfrento. Não é no meu nome, eu não tenho experiência mesmo, eu não sei por onde ir, eu nem sei como agir, mas eu vou em nome do Senhor, e eu sei que em nome do Senhor principados vão cair por terra, em nome do Senhor espíritos de medo vão cair por terra, em nome do Senhor espírito de vício vai cair por terra, em nome do Senhor espírito de miséria vai cair por terra, em nome do Senhor tudo acontece. O problema é que nós queremos ir muito em nosso nome. Eu estudei, eu fiz, eu sou melhor, eu sou bom mesmo, e todo eu cai por terra para que a glória de Deus se manifeste. Os experientes ficaram todos envergonhados diante de Golias, e o inexperiente chamado Davi, que tinha uma esperança de uma glória mais excelente, se manifestou naquela hora e disse: eu vou. Ah, você vai no seu nome? Não, eu sou só um pastor de ovelhas, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ah, qual é o seu treinamento? O meu treinamento é matar leão e urso. Eu não tenho treinamento bélico, eu não tenho treinamento com armas, eu não tenho treinamento que vocês tiveram, mas o Senhor me preparou lá no pasto, para que eu me manifestasse. Primeiro Deus se manifestou em mim, para depois se manifestar através de mim. Sabe o que eu estou pregando aqui hoje? Deus primeiro falou comigo, para que eu manifestasse aqui aquilo que Ele quer que eu manifeste. Então que você possa sair daqui nessa noite, colocando seus sonhos diante dos seus olhos e dizendo: eu acredito. Já foi no time de basquete, lá no jogo do basquete de Mogi? Quem já foi esse jogo de basquete de Mogi? O Mogi está perdendo lá, últimos segundos, aí todo mundo fica gritando lá, né, Marcão, que gosta de basquete, né? Eu acredito, não é assim? Aí vai empolvorando, eu acredito, e nem sempre o Mogi ganha. Mas todo mundo canta até o último segundo, gritando: eu acredito. Não é porque você acredita que as coisas vão acontecer na sua hora, do seu jeito, da sua maneira. Mas não deixe de ter esperança. Já ouviu um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre? A esperança não morre. A fé é esperar. A Bíblia diz que fé é eu esperar. Eu espero. Isso é fé. Ah, mas está tudo contrário. Eu continuo esperando. Ah, mas está tudo... Olha, eu me lembro do testemunho de uma mulher, e eu encerro com isso. Uma vez uma mulher contou um testemunho que ela estava no ponto de ônibus, e todo mundo falava para ela assim: a senhora está no ponto de ônibus errado, o ônibus da senhora não passa nesse ponto. Só que sabe aquelas senhorinhas de coquinho? A gente tinha uma lá em Bertioga, você vai lembrar, a irmã Emiliana. Então ela era uma senhorinha assim, de coquinha. Ela falou: não, mas Deus falou para eu esperar nesse ponto.
E já viu que essa senhorinha de coquinho, tudo é Deus, né? Deus mandou. E ela falou, não, e ela foi pregando o evangelho para as pessoas que estavam naquele ponto de ônibus. E ela falou que sem perceber, ela ficou 2 horas naquele ponto de ônibus. Aí uma hora que ela estava, puxa, eu acho que meu ônibus não passa aqui mesmo. Mas nisso ela já tinha pregado o evangelho para umas 50 pessoas. Daqui a pouco o ônibus dela passa. E ela deu sinal. E todo mundo olhou e ela entrou naquele ônibus. Ela falou, moço, disseram que esse ônibus não passa aqui. Ele falou, minha senhora, é verdade, esse ônibus não passa aqui. É que estourou um cano na rua de cima e nós tivemos que desviar o trajeto para passar por aqui. Se for preciso, Deus vai estourar um cano na rua de cima para mudar o trajeto do seu ônibus. Eu não estou dizendo que Deus trabalha dentro de uma desgraça, não é isso, mas Deus é dono de tudo. Eu me lembro uma vez, quem aqui já orou em estacionamento de shopping center para Deus preparar uma vaga de estacionamento? Você já fez essa coisa ridícula? Agora, quem já teve uma vaga liberada nesse momento ridículo? Uma vez um pastor disse, você acha que Deus é manobrista, Deus vai ficar se preocupando? Deus não, mas a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Eu continuo acreditando nas coisas mais ridículas deste mundo, porque eu conheço o tamanho do meu Deus. Eu sei o que Deus se move nas mínimas coisas. Eu já tive vontade de chupar bala e alguém me deu uma bala. Eu já tive vontade de trocar de carro e Deus me deu um carro. Eu já tive vontade de comprar uma casa e Deus me deu uma casa. Eu já tive vontade de vender minha casa e Deus permitiu que eu vendesse a casa, porque Deus é dono das coisas grandiosas como das coisas mínimas. O que eu não posso, o que você não pode perder é a esperança. Vamos orar? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração e você vai declarar em nome de Jesus que a esperança vai vencer o medo. Quando vier o medo, você fala assim, eu tenho esperança, o Senhor está comigo. O medo não pode me paralisar. O medo não pode fazer com que eu recue. Sabe, o diabo, ele quer que você recue. O louvor parou aí, né? Já vai voltar. O diabo, ele quer que você recue. Diga assim comigo, o diabo não sabe o meu futuro. Diga mais forte, diga, o diabo não sabe o meu futuro. O diabo não sabe o seu futuro, ele não é onisciente. Ele deduz. Por isso ele tenta matar lá no berço. Foi assim que ele fez com Moisés. Ele não sabia o que Deus tinha para Moisés. Ele falou, mas por via das dúvidas, eu vou tentar matar esse menino aqui no berço. Ele não sabe o que Deus tinha na vida de Jesus. Ele não sabia que Jesus era o escolhido de Deus. Ele deduziu, falou, opa, tem um coral no céu, tem alguma coisa estranha se movimentando, talvez seja esse o Filho de Deus, então vamos tentar matar ele quando nasce. O diabo, ele não sabe tudo que Deus tem para a sua vida, por isso ele tenta te paralisar todos os dias, para que você não caminhe, para que você não chegue naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então, vamos sair atropelando todo mundo, no bom sentido da palavra. Não é para pisar no irmão não, sai irmão da frente, vou arrebentar com você agora. Não, mas se alguém disser para você assim, não vai, você se cala e fale, vai dar. Ih, mas tudo está mostrando o contrário. Mas eu acredito. Por quê? Porque eu tenho esperança. Como Jó disse, ainda que tudo pareça contrário, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Vamos orar? Libere uma palavra sobre a tua própria vida nessa hora. Diga para o Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho esperança. Eu não vou deixar o medo me vencer. Eu não vou deixar o medo me paralisar. Eu não vou deixar o medo desviar o meu trajeto. Eu não vou deixar o medo mudar o meu percurso. Eu não vou deixar o medo me oferecer propostas menores do que aquelas que o Senhor prometeu para mim. Deus, eu não vou deixar. Todo dia o diabo envia um negociador para tentar negociar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, e eu não negocio. Quem quiser estar comigo vai desfrutar da bênção comigo, mas quem for paralisando pelo meio do caminho, talvez seja porque Deus não queria que estivesse com você. Talvez você vai dizer, mas
pessoas foram parando, desistindo ao longo do caminho. Eu me sinto sozinho, mas você e Deus é maioria absoluta.